Olá pessoal, estamos de volta com Matemática, Teoria e Prática e nosso assunto é razões trigonométricas dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Sou o professor Jorge Souza e vamos à frente, pessoal. Bom, para isso vamos considerar o triângulo equilátero ABC, conforme a figura. Ora pessoal, nesse triângulo equilátero AD, certo? É chamado de altura, bissetriz e mediana. Portanto, esse segmento AD recebe esses três nomes. Altura, porque forma um ângulo de 90 graus. Bissetriz, porque divide o ângulo A em dois ângulos de mesma medida. É 60, dividiu em 2 de 30. E mediana, porque divide o lado BC ao meio, ok? Então, pessoal, AD recebe o nome de altura, bissetriz e mediana, ok? Nesse triângulo equilátero, pessoal, certo? Eu estou considerando o lado, certo, de L, certo? Então, os lados desse triângulo equilátero, né, são iguais a L. No lado BC, fica L sobre 2, certo? No segmento BD, e L sobre 2 no segmento DC. Por quê? Porque essa altura, que no caso também é mediana, dividiu o lado BC ao meio, ok, pessoal? Lembrando que triângulo equilátero é aquele que tem três lados iguais e três ângulos também iguais. Bom, então vamos à frente, pessoal. Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo equilátero para calcular a medida dessa altura AD, certo? Para posteriormente a gente calcular o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos de 30 e 60 graus, ok? Para isso, vamos aplicar o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, ok? Ou vice-versa, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ora, pessoal, aí nós temos o seguinte, certo? Nesse triângulo BD, certo? BD está aqui, mede L sobre 2, certo? Então vai ficar L sobre 2 ao quadrado. AD é o que queremos, que é a altura. E AB, que é a hipotenusa, mede L, então fica L ao quadrado. Desenvolvendo um pouco mais os cálculos, vamos ter o seguinte: AD ao quadrado é igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Por que L ao quadrado sobre 4? Porque L elevado a 2 é L ao quadrado e 2 elevado a 2 é igual a 4. Efetuando essas continhas aqui, pessoal, nós vamos obter que AD, né, finalizando, é igual a L raiz de 3 sobre 2. Essa é a medida dessa altura desse triângulo equilátero. Agora sim, agora podemos calcular o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos de 30 e 60 graus. Vejamos. Para isso, vamos usar aquele triângulozinho azul, ok? Usando o triângulo azul, nós temos aqui o ângulo de 30, de 60 e as medidas dos lados desse triângulo, onde AB é a hipotenusa e esses outros dois lados são os catetos. Então vamos começar aí, pessoal, certo, com o seno de 30. O seno de 30, ora, mas o que é seno? É cateto oposto sobre a hipotenusa. Então o cateto oposto ao ângulo de 30, pessoal, certo, é aquele que fica de frente para o ângulo, ok? Então vai ser L sobre 2. E a hipotenusa é L. Ora, aí substituindo, nós vamos ter L sobre 2 sobre L, que seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto L sobre 2, hipotenusa L. Aqui é uma divisão de fração, e na divisão de fração repete, né, a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, certo? Então ele repetiu aí L sobre 2 e multiplicou pelo inverso de L, que é 1 sobre L. Cortando L com L, o que sobra é 1 sobre 2. Logo, o seno de 30 é 1 sobre 2. Vamos agora calcular o cosseno de 30. Mas o que é cosseno? É cateto adjacente sobre hipotenusa. E cateto adjacente, pessoal, nós já temos aí um vídeo sobre trigonometria. Cateto adjacente, certo? É o lado que fica, certo, próximo ao ângulo de 30. O lado que está próximo ao ângulo de 30 é L raiz de 3 sobre 2. Esse é cateto
adjacente. Adjacente quer dizer próximo, pessoal. Então, vai ser cateto adjacente, que é L raiz de 3, sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L. Ora, mesma coisa, divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Corta L com L, pessoal, aí fica L, né? Cortando L com L, vai ficar raiz de 3 sobre 2 vezes 1. E raiz de 3 sobre 2 vezes 1, raiz de 3 sobre 2. Agora vamos para a tangente de 30. Tangente é o que, pessoal? É a coca, pessoal. A tangente a gente vai calcular dividindo o seno pelo cosseno, pessoal. E seno dividido por cosseno, nós vamos ter o seguinte, aqui nós temos o seno, ó, 1 sobre raiz de 2. E aqui nós temos o cosseno, raiz de 3 sobre 2. Corta 2 com 2, aí fica 1 dividido por raiz de 3. E agora, pessoal, é só eliminar esse radical aqui do denominador. E aí a gente multiplica pela raiz de 3, né, em cima e raiz de 3 embaixo. Isso é chamado, essa operação é chamada de racionalização de denominadores. Aí fica 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 9. E a raiz de 9 é igual a 3. Logo, a tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3. Logo, pessoal, aí nós temos o seno, o cosseno e a tangente do ângulo de 30. Agora vamos para o ângulo de 60 graus, ok? Bom, para isso, vamos lembrar a ideia de ângulos complementares, pessoal. Ângulos complementares são dois ângulos que somam 90 graus. Exemplo, 30 e 60 graus, certo? São ângulos complementares. Por quê? Porque a soma deles dois é 90 graus, pessoal. E 30 e 60 graus são exatamente os ângulos que estão aqui no triângulo, certo, pessoal? Daí, se esses dois ângulos são complementares, certo? Nós já falamos no outro vídeo sobre trigonometria, que se dois ângulos são complementares, eles têm senos e cossenos iguais, certo? E tangentes inversas, certo? O seno e o cosseno são iguais, certo? E as tangentes são inversas, ok? Com isso, pessoal, vamos ter o seguinte, olha. O seno de 60 vai ser igual ao cosseno de 30. Mas o cosseno de 30 nós já calculamos aqui, ó, é raiz de 3 sobre 2. Logo, o seno de 60 vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 vai ser igual ao seno de 30, que já foi calculado aqui, pessoal. 1/2. Logo, o cosseno de 60 é 1/2. E a tangente de 60 é igual a seno de 60 dividido pelo cosseno de 60, pessoal. Ora, mas o seno de 60 está aqui, raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60 também, 1/2, corta 2 com 2, aí fica a raiz de 3 dividido por 1. E a raiz de 3 dividido por 1 é igual a raiz de 3. Então aqui nós temos seno, cosseno e a tangente de 60 graus. Agora vamos para 45 graus, pessoal. Para isso, nós vamos usar o quadrado. Aí nós temos um quadrado. E nesse quadrado, nós traçamos a diagonal AC. Essa diagonal AC dividiu o quadrado, certo, em dois triângulos isósceles. E o que são triângulos isósceles, pessoal? São dois triângulos, aliás, é um triângulo que tem dois lados iguais. E esses lados eu estou chamando de L, tá aqui, ó. Né? Nós estamos considerando esse triângulo isósceles aí, certo? Vermelhinho aí, laranjinho, vermelho, né? Ok? Então, pessoal, considerando esse triângulo, né, ABC e aplicando o teorema de Pitágoras, como nós fizemos agora, nós vamos encontrar que essa diagonal AC vai ser igual a L raiz de 2, pessoal. Lógico que para chegar aqui foram feitos cálculos, né, pessoal? São feitos cálculos, certo? Vocês fazem os cálculos aí, vocês vão verificar que essa diagonal é L raiz quadrada de 2, ok, pessoal? Então tá aí o valor da diagonal. Agora que nós já temos todos os lados do triângulo, vamos calcular agora o seno, o cosseno e a tangente de 45 graus. Aí a gente pode considerar qualquer um dos ângulos, pessoal, nesse triângulo ABC. A gente pode considerar o ângulo A ou o ângulo C. Os dois são iguais. Vamos considerar aqui o ângulo A e vamos calcular o seno de 45. Ora, já sabemos que seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o cateto oposto a 45 é L.
e a hipotenusa desse triângulo ABC é L raiz de 2, então vai ficar L sobre L raiz de 2. Ora, cortando L com L vai ficar 1 sobre raiz de 2. Aí aqui a gente vai de novo racionalizar, pessoal. Aí multiplica em cima e embaixo pela raiz quadrada de 2. Aí fica 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Aí nós temos o seno de 45. O cosseno de 45, pessoal, é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ora, pessoal, o cateto adjacente, certo, ao ângulo de 45 é ele, é o que está próximo ao ângulo. Cateto adjacente é o que está próximo. Cateto oposto é o que está de frente para o ângulo, certo? Adjacente, próximo. Então vai ficar L sobre L raiz de 2. Ora, pessoal, mas esse L sobre L raiz de 2, nós já calculamos aqui, ó, ok? E o resultado deu raiz de 2 sobre 2. Logo, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E agora só falta a tangente. Tangente que é o que? É a Coca-Cola. Não esqueçam, pessoal. Então, tangente é a coca. Ora, se tangente é a coca, vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. E os dois são iguais. O cateto oposto a 45 é L e o adjacente também é L. E L dividido por L, pessoal, é igual a 1. Por quê? Porque esses dois valores são iguais, pessoal. E quando nós dividimos dois valores iguais, o resultado sempre é 1. Exemplo, 10 dividido por 10 dá 1, 5 dividido por 5 dá 1, 30 dividido por 30 dá 1, logo, 1L dividido por L também vai dar 1. Ok, turma? Vamos agora, certo, fazer um resumo disso aí. Resumindo, pessoal, nós temos essa tabela aí, ó. Seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Essa tabela que já é muito conhecida por vocês, pessoal. E essa tabelinha, geralmente ela é usada nos cálculos, né, nas questões de física, certo? Aí no pessoal da área de engenharia e assim sucessivamente, ok, turma? Bom, então essa é a tabela dos cálculos que nós acabamos de fazer sobre os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Ok, pessoal, vamos então às questões. Então, primeira questão. Uma rampa forma com um barranco um ângulo de 60 graus, conforme a figura. Se a altura do barranco é 2 metros, então a soma do comprimento da rampa com a distância do início da mesma, ou seja, do início da rampa ao barranco, é igual a, considere a raiz de 3 igual a 1,7. Então vamos à resolução, pessoal. Trazendo a figura para cá, pessoal, nós temos o seguinte. Aqui nós temos a figura, onde aqui nós temos esse lado BC, a altura da rampa, aqui o barranco, certo? E aqui a rampa, formando um ângulo de 60 graus com o barranco. O que nós queremos saber, certo? É qual é a soma desse segmento AB, que é o comprimento da rampa, certo? Com esse outro segmento AC, que é a distância do início da rampa até o barranco. Então nós queremos saber a soma desses dois segmentos. Para isso, certo? Nós vamos chamar o segmento AB de x e aí nós vamos calcular o x. Como, pessoal, que a gente vai calcular o x? Aplicando as razões trigonométricas, seno, cosseno ou tangente. Nesse caso aqui, é só a gente observar os lados, pessoal. O que nós temos nesse triângulo aqui, ó? O que nós temos nesse triângulo? Nós temos esse lado que é um cateto, só resta saber que tipo de cateto é esse. E como vocês estão vendo que esse cateto está próximo ao ângulo, então é o cateto adjacente. E o que nós queremos saber é a hipotenusa. Então observe o que eu falei, cateto adjacente, hipotenusa. E essa definição, pessoal, cateto adjacente, hipotenusa, é o cosseno, né, turma? Então, cosseno de 60 graus, que vai ser o cateto adjacente, olha lá, que é 2, né, sobre a hipotenusa, que é x. Mas o cosseno de 60 graus, pela tabela, pessoal, é 1/2. E 1/2 vai ser igual a 2 sobre x. Aí é só multiplicar cruzado, pessoal, o x vai ser igual a 4. Porque x vezes 1 é x e 2 vezes 2, 4. Então, x é igual a 4. Vamos calcular agora, certo, o segmento AC, que é o y. Ora, pessoal, mas esse segmento AC em relação ao ângulo de 60 graus, certo, vai ser o cateto oposto. Observe que esse cateto aqui, certo, esse lado
esse y está de frente para o ângulo. Se ele está de frente para o ângulo, ele é o cateto oposto. Então nós temos cateto oposto, ok? E o valor da hipotenusa nós já temos, que é 4, ok? Então cateto oposto sobre hipotenusa, que nós já sabemos. Então cateto oposto e hipotenusa, pessoal, é o, certo? O cálculo do y aí vai ser dado pelo seno. Então seno de 60, pessoal. Cateto oposto sobre a hipotenusa, ok? O cateto oposto é y e a hipotenusa é 4, que nós já calculamos. Então o seno de 60, pela tabelinha, é raiz de 3 sobre 2, que é igual a y sobre 4. Agora é só multiplicar cruzado, fica 2y igual a 4 raiz de 3. Ora, pessoal, dividindo 4 por 2, nós vamos ter y igual a 2 raiz de 3. Mas o problema já deu o valor da raiz de 3, diz que é 1,7. Multiplicando 2 por 1,7, o y fica 3,4, pessoal. Daí eu quero o valor de x mais y. Como o x é 4 e o y é 3,4, então o resultado vai dar 7,4, porque 4 mais 3,4 é igual a 7,4, pessoal. E isso está na alternativa E. É de estudante estudioso, pessoal, ok? Valeu, pessoal. Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz assim: um móvel parte de A e segue numa direção que forma com uma reta AC um ângulo de 30 graus. Sabe-se que o móvel caminha com a velocidade de 50 km por hora. Ora, a que distância o móvel se encontra da reta AC após 3 horas de percurso? Vamos à resolução, pessoal. Tá aí, pessoal. Nós sabemos que o móvel vai partir do ponto A. Então aqui está o móvel no ponto A. E vai formar com essa reta AC um ângulo de 30 graus. Então vamos lá, pessoal. Vamos botar o móvel para se movimentar. Ok? Vamos lá. Fazendo o móvel se movimentar, tá aí. Ele formou com a reta AC um ângulo de 30 graus, pessoal. Bom, e já sabemos que esse móvel, certo, anda com a velocidade de 50 km por hora. Aí ele quer saber qual é a distância do móvel à reta AC após 3 horas de percurso, pessoal. Então ele quer saber essa distância aqui, ó, do móvel até a reta AC, ok, pessoal? E observe que aqui nós temos um ângulo de 30 graus. Mas nós devemos saber, pessoal, qual foi a distância percorrida pelo móvel depois de 3 horas de percurso, pessoal. Ora, isso a gente vai usar, né, para a gente saber essa distância percorrida pelo móvel após 3 horas de percurso, a gente vai usar uma regra de 3. Nós já sabemos que a velocidade do móvel é 50 km por hora. Isso significa dizer que em 1 hora o móvel percorre 50 km. Ora, se em 1 hora ele percorre 50 km, ok, pessoal? Em 3 horas ele vai percorrer, né, quantos quilômetros? 150 km, pessoal. Logo, a distância do ponto A até o ponto B é 150 km, pessoal. Bom, pessoal, e observe agora que o ângulo é 30 graus. Eu vou dar uma dica para vocês, pessoal, para vocês não esquecer mais. Olhe lá. Aqui nós queremos saber, no caso, é o cateto oposto. Observe que nós temos aqui a hipotenusa e queremos saber essa distância da reta, né, AC até o móvel, ou do móvel até a reta AC, dá na mesma. Nós queremos saber aqui, no caso, é o cateto oposto. Ora, pessoal, então a dica que eu vou dar para vocês, não esqueçam mais nunca, isso é dica para você matar a questão imediatamente, ok? Então a dica é a seguinte, ó, cateto oposto, não esqueçam disso, cateto oposto ao ângulo de 30 é a metade da hipotenusa, que é a hipotenusa, pessoal, olha lá, cateto oposto ao ângulo de 30 é a metade da hipotenusa. Logo, pessoal, o BC vai ser a metade da hipotenusa. Nessas condições, o BC será igual a 150, né? Aliás, 75, que é a metade de 150, ok, pessoal? Não esqueçam da dica. Cateto oposto ao ângulo de 30 é a metade da hipotenusa. BC será 75. E 75 está na letra C, C de casa, C de cuscuz de arroz, acompanhado com caldo de galinha caipira, pessoal. Valeu, pessoal, certo? Quero agradecer a todos vocês que tiveram até o momento, certo? Ok? Com matemática, teoria e prática. Bons estudos e até a próxima aula. Valeu, pessoal!